Se o tempo é problema, eu não sou solução. Sou somente o que sei através da emoção. Sua raiva dizia muito das dores da alma, e sobre estas ela não falou. Quem consegue pegar o queijo? Perguntou o ratinho Melvin. Eu consigo pegar o queijo, disse a ratinha Mindy. Eu vou pular e pegar. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o último livro que você leu na vida? A gente usa mais as redes sociais, né? Tem filmes, tem séries, enfim, e acabei não comprando. Eu não vou mentir, é muito difícil, porque às vezes a gente chega do trabalho, a gente está cansado, a gente não quer nem ler nada, especialmente para quem trabalha com tela de computador, é chato. Eu não sou muito de frequentar lugares tipo biblioteca, não. A depender da sua resposta, você pode estar na parcela majoritária da população que tem deixado a leitura de lado. Pela primeira vez, a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil revela que a maioria dos brasileiros não lê livros. O levantamento referência no estudo do comportamento do leitor no país ouviu mais de 5.000 pessoas em 208 municípios, entre abril e julho deste ano. Para muita gente, o hábito com frequência é encarado como uma obrigação. E numa outra face do problema, pegar um livro nos dias de hoje esbarra em um concorrente desleal. Tanto as questões de saúde mental quanto as questões de diminuição de público leitor estão intimamente ligadas ao excesso do uso da tecnologia. É muito difícil você competir com todo tipo de estímulo que vem da tela. Tanto estímulo de movimento, quanto estímulo de excesso de cor, de saturação de sons, enfim. É uma overdose de estímulos ali. A pesquisa do Instituto ProLivro tem outros resultados alarmantes. E um dado importante também é que, dessa vez, menos entrevistados apontaram a escola como ambiente principal para a leitura. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o Brasil que deixou de ler. Um episódio para entender o que está por trás do desinteresse crescente dos brasileiros em ler, qual o peso das telas nesse processo e o que podemos fazer para reverter esse quadro. Eu converso com a socióloga Zoara Failla, coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, e com Caetano Galindo, professor da Federal do Paraná e escritor. Galindo é autor de Lia e de Latim em Pó, e traduziu Ulisses, do James Joyce. Segunda-feira, 25 de novembro. Zoara, a última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostrou que a gente perdeu quase 7 milhões de leitores no país nos últimos 4 anos. É uma enormidade. Se a gente voltar para 2015, a marca, o tamanho da redução é ainda maior, 11 milhões. A gente perdeu 11 milhões de 2015 para cá. O que está acontecendo? Por que essa queda é uma queda tão abrupta? Pois é, a gente acho que tem várias explicações, né? Dos 5, que a gente abre por faixas etárias, por vários segmentos, né? Para tentar entender exatamente essa queda que foi distribuída em todos os segmentos, né? Mas dos 5 aos 10 anos, a gente tem uma queda expressiva e não aconteceu na série histórica, né? Provavelmente a pandemia, né, pode explicar isso. Essa garotada ficou com aulas remotas, né, e sem acesso à biblioteca, sem acesso ao livro, e a gente sabe que é um momento muito especial da formação dessa garotada, né, tanto da alfabetização como do letramento, né. Então, a aula presencial para a formação, para as práticas leitoras, é muito importante, né? Para você não só criar o hábito, mas também para despertar os interesses, né? Então, eu acredito que essa ausência da aula presencial durante a pandemia pode explicar essa queda nessa faixa etária, né? E ela está em sintonia com o Fundamental 1
onde também a gente teve queda. A 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontou que 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores ao levantamento. Esta é a primeira vez na série histórica que a maioria da população não lê livros. O número de não leitores verificado em 2024 representa um aumento de 5 pontos percentuais em relação ao ano de 2019, que era a edição mais recente da pesquisa. Só não tivemos queda no Fundamental 2, que é essa população que eu falei, que veio dos 5 aos 10 e que já tinha despertado esse interesse, esse hábito, e acho que a gente conseguiu manter. Agora, a gente olha para outros segmentos, né, por nível de escolaridade, por renda, classe, e impactou todos os segmentos, né? A gente faz uma pergunta na pesquisa, que é o que as pessoas fazem no tempo livre. E como a gente não é segredo para ninguém, né? A gente tem visto isso, o uso do tempo livre na internet e nas redes sociais, principalmente na população acima dos 14 anos. Né? E o livro caindo, né? Já era um percentual baixo, de 24% para 20%, agora de 2015 para cá, a gente teve uma ampliação de mais de 30 pontos percentuais na internet e nas redes sociais. Né? Agora, a gente também sabe que a gente teve interrupções e problemas com as políticas públicas, em especial de distribuição de livros. Né? E a pesquisa também verifica como é que estudantes acessam os livros, e as bibliotecas escolares são importantes, mais de 60% dos estudantes dependem das bibliotecas para a leitura dos livros indicados pelos professores. Né? 54% dos estudantes chegaram ao 3º ano do ensino fundamental, com idade em torno dos 8 anos, sem ter habilidades básicas de leitura, como reconhecer personagens de uma história. E 13% dos alunos continuam sem habilidades básicas de leitura ainda no 6º ano. A avaliação mostra também que 33%, ou seja, 1 em cada 3 alunos, terminam o ensino fundamental sem conseguir ler com fluência e com dificuldades com a ortografia. Os professores hoje, e aí no geral, porque tenho certeza que tem professores que leem muito e tem professores que têm menos condição de ler. Eles são professores leitores a ponto de conseguir incentivar os seus alunos com leituras interessantes, leituras que engajem? Segundo a pesquisa, não. Né? O repertório de leitura deles é muito parecido com o dos brasileiros, é Bíblia, é autoajuda, são livros religiosos, e dificilmente, né, com esse repertório, ele vai conseguir desenvolver a práticas leitoras que sejam estimulantes, que sejam significativas para aqueles seus alunos, né, de diferentes moradias, de diferentes lugares, tem que ser significativo para aquele grupo social. Né? Então, ele tem muita dificuldade. Mas a gente também tem que desculpar, né? Porque a gente sabe que muitos professores têm jornadas duplas, né? Tem dificuldade até para comprar livros. Então, se a gente pensar em políticas públicas, eu acho que teria que ter um programa voltado não só para a formação continuada desse professor, mas também eu acho que teria que ter vale-livro, alguma possibilidade dele também conseguir, né, ter esse livro na casa dele ou ter uma biblioteca especial. Eu acho que, sem dúvida, a gente tem que olhar para esse espaço da escola, principalmente para o professor, né, formação e livro para ele, e também para essa biblioteca, né, uma biblioteca aberta e com um bibliotecário, um agente de leitura, que também seja um mediador que trabalhe em conjunto com esse professor. Você tem que ter um projeto pedagógico que integre, né, as atividades do professor e desse bibliotecário responsável pela biblioteca. E essa biblioteca, a gente falou da família, né, tem trabalhos fantásticos. A gente tem escola desenvolvendo trabalhos fantásticos, que podem ser exemplo. Né? Tem professores que ganharam prêmios, que têm experiências que deveriam estar sendo multiplicadas. E essas experiências mostram a escola, a biblioteca aberta para a comunidade. Né? E trabalhos envolvendo os pais.
né? Isso é fundamental, isso é fundamental. Eu cresci e no meu bairro tinha uma biblioteca de bairro. Você não precisa ter uma escola pública e uma biblioteca para além da escola pública. Você pode ter dentro da escola pública uma biblioteca aberta a todo mundo. Ainda mais com o diagnóstico que você faz em relação às telas. A gente viu também que na pesquisa há um número maior de pessoas identificadas que lê pelo celular o livro ou em dispositivo eletrônico. Tem crescido, né? Está cada vez maior. E pela primeira vez, isso eu achei bem interessante, queria que você nos explicasse aqui, vocês pesquisaram as diferenças de leitura por tela e no papel. O que vocês descobriram? Pois é, porque tem muita discussão sobre isso, então a gente perguntou para os leitores, né? Aqueles que já tiveram as duas experiências, papel e digital, aonde ele prefere ler e aonde ele consegue ler por mais tempo, aonde ele consegue ter mais atenção, onde ele compreende melhor o conteúdo, consegue imaginar melhor aquela narrativa, aquela história, ter uma sintonia maior com o personagem, e o papel ganhou. Né? As pessoas parece que têm, né, essa interação maior com a história quando ele lê no papel. Né? Todos esses índices que eu falei, atenção, temporalidade, concentração, a interpretação daquele conteúdo. Então, a maioria é papel, alguns nos dois suportes, né? Mas a grande maioria continua sendo papel em todas as faixas etárias, né? A gente achou que talvez os jovens pudesse ter a preferência pelo digital, mas não. Por conta, principalmente, de atenção, né? Porque quando você está na tela, você acaba sendo chamado com os tintins para outras coisas, né? A própria pesquisa, a gente pergunta quem foi seu influenciador para os leitores, né? E a mãe aparece em primeiro lugar. Se você considerar pai e mãe, né, estão bem acima, inclusive do professor, como influenciador. Então a gente encontra mais leitores naquela família onde o pai ou a mãe lê para o seu filho, leem como exemplo, tem livros em casa e até onde você recebe de presente o livro, tem mais leitores, né? Agora, qual é o percentual de famílias brasileiras, né, que são leitoras, que têm livros em casa, que têm possibilidade de ser esse mediador e esse estimulador de leitura? Agora, mesmo aquele que tem, a gente vê, né, aí a classe média, o primeiro presente para a criança é o celular, né? Então, mas sem dúvida, né, quando a gente verifica que dos 5 aos 10, eles gostam muito de ler e depois, né, isso não está sendo alimentado. E sem dúvida, a família tem um poder muito grande nesse despertar, né, porque ele vai despertar de uma forma lúdica, né, onde, além de ter uma troca afetiva, que vai ficar aí na memória afetiva dessas crianças, né? O pai que lê para as crianças antes de dormir, é uma representação positiva da leitura de uma forma mais lúdica e gostosa, até do que uma iniciação na escola, às vezes, que acaba virando uma coisa mais de tarefa, de compromisso, dependendo da prática e de como isso está desenvolvido dentro da escola. A Retratos mostrou que 36% das pessoas não leem porque têm dificuldade de compreensão leitora. Se a gente olhar o INAF, né, que é um outro indicador, menos de 20% das pessoas têm capacidade de análise e de crítica daquilo que leem, de construção de um conhecimento a partir daquilo que eles leem. Isso é fundamental, né? Hoje, com essa chuva de fake news, né, se você não consegue entender ou perceber, né, se aquilo traz uma verdade ou se é uma invenção, né? Então essa capacidade de crítica, de discernimento das informações e dos conteúdos que chegam para você adquire sendo um leitor crítico. Zoara, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Um grande abraço para você. Muito obrigada. Para você também. Super obrigada e emocionante estar aqui. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Caetano Galindo. Galindo, eu quero começar te perguntando como é que o livro está na tua rotina. Quais são os momentos de leitura que você tem no seu dia a dia?
Eu espremo, eu cavo o tempo para leitura. Eu tenho uma super sorte que é que desde muito novo eu me acostumei a ler andando na rua. E hoje eu tenho um cachorro para passear na rua. Então eu leio quando passeio com o cachorro, quando ando de um lugar para o outro, eu ouço muito audiolivro. Então eu acabo enfiando o tempo, mas eu me surpreendo com o quanto eu consigo ler no fim do ano, de qualquer maneira. Mas isso é impressionante, porque eu não consigo ler andando. Eu preciso estar parada, senão eu tropeço, eu caio, me acidento. Eu acho que você é mais normal, inclusive, né? Mas eu fui acostumando e hoje eu não tenho escolha, cara. Se eu não fizer isso, enquanto a gente tá sentado na frente do computador, tem coisas acontecendo, né? Na hora que eu levanto para sair, para ir para algum lugar, ou para levar o cachorro para dar uma volta, eu consigo tirar esse tempo para ler. Agora, sempre foi um hábito teu a leitura? Como é que você se relacionou com a leitura e a partir de quando? Porque você só consegue ler andando porque você sente falta de ler, né? Falta física, fisiológica, não sei. Mas eu queria entender como é que isso começou. Cara, começou muito jovem, muito criança. Um pouco a coisa do menino curitibano, gordinho, encolhido dentro de casa, no frio, e sem fazer grandes coisas na rua, e tinha livro em casa, e eu comecei a descobrir coisas para ler, e comecei a descobrir que aquilo me fazia muito feliz. E o ato da leitura me deixa feliz. As coisas que eu leio me deixam contente, mas o ato de ler, o rito de ler me deixa feliz, me estabiliza, me deixa satisfeito. Isso eu descobri muito jovem. E acho que você deu um caminho das pedras aqui que é óbvio, mas fundamental. Tinha livro em casa, né? Isso. Quantas brasileiras e brasileiros não conseguem comprar um livro para os seus filhos, né? Então, juntou a fome com a vontade de comer literatura, né? Você não pode gostar daquilo que você não conhece. E você não pode ter intimidade, facilidade de uso com aquilo que é visto como estranho, caro, distante, que às vezes está só num lugar em que você não vai sempre e tal. Você tendo os livros em casa é uma outra situação, é um privilégio absurdo. Você faz uma avaliação interessante de que a queda no número de leitores no Brasil acaba sendo um resultado de um processo de exposição constante a estímulos, que é o processo oposto ao exigido pela leitura. Explica pra gente um pouco essa tua ideia. Cara, a gente vive num tempo de gratificação imediata, instantânea e muito, muito vigorosa, né? As pessoas estão no Instagram e a gente sabe, essas redes sociais são calculadas para te fornecer estímulo constante muito rápido, né? Descarguinha de dopamina constante. E o índice de concentração, o tempo de concentração das pessoas acaba diminuindo muito, né? Eu ouço minha filha me contar as coisas dos amigos dela, as pessoas assistem episódio de série em velocidade acelerada, as pessoas pulam de uma música para outra no Spotify quando chega no refrão, porque já ouviu uma vez, não precisa chegar no resto. As pessoas querem mais e querem velocidade. E a literatura, a leitura em geral funciona de outra forma, né? Funciona nesse outro tempo, num tempo que é mais da estase, né? Da espera, de fruir as coisas de uma maneira mais lenta mesmo. E a gente tem tido dificuldade de se colocar nesse lugar. Não é à toa que, por exemplo, sei lá, livros e temas sobre meditação têm feito tanto sucesso. Algumas pessoas têm começado a perceber essa necessidade de parar. Né? E para ler você precisa parar. Quer dizer, menos eu que leio andando, mas você precisa parar mentalmente. Isso que eu ia dizer. Eu falei, isso não se aplica ao entrevistado. Seja, não acreditem em nada que eu digo. Não, eu tô acreditando. Agora já foi. Tô acreditando em tudo que você diz. Me diz uma coisa, o que se perde como sociedade, como indivíduo, quando a gente lê menos ou a gente simplesmente não lê? E aqui eu estou falando de leitura, mais de literatura, né? De leitura cuja criatividade te leve a um lugar diferente do que você está. Você está perguntando para a pessoa que foi formada ou deformada por isso na vida toda, né? Eu acho que se perde muito, se perde tudo. Primeiro, eu acho que se perde essa coisa importante do rito, do ficar quieto com algo que está acontecendo só dentro da tua cabeça. A leitura é mínima, né? Não tem equipamento, não tem estruturas em volta de você. É você com o texto e as coisas vão acontecendo dentro da tua cabeça. E esse ritual é muito interessante. Treinar o cérebro nesse processo é muito interessante e é muito produtivo. E se expor à literatura
O Harold Bloom dizia, né, a tradição literária é simplesmente o melhor que já foi produzido pelas pessoas mais inteligentes que já viveram. Então, como é que você pode não querer se expor a isso? E passar por aquelas coisas, viver aquelas coisas, lendo poesia de qualidade, lendo literatura. E eu digo alta literatura, mas também literatura de entretenimento, literatura policial. Eu adoro literatura policial, literatura de suspense, de fantasia. Se expor a essas coisas, viver mais coisas no tempo da mesma vida que nos é dado, né? Eu acho que é uma perda gigantesca. Você falou do aspecto geral, mas eu queria entender para a vida, né, de um indivíduo numa sociedade. Mas eu queria tentar entender contigo qual é a importância da leitura para o desenvolvimento do cérebro, para a criatividade, para a formação das pessoas de maneira mais ampla. Não, tem tudo, cara, porque no lado da informação, de obter informação, de pensar sobre assuntos complicados, a leitura te fornece um meio mais denso. Ela se permite ir mais longe, ela se permite discussões mais aprofundadas, mais alongadas, mais complexas, porque é um meio que não depende, que não te dita o uso do tempo. Você pode voltar, você pode reler, você pode pular um pedaço, você pode voltar no capítulo que estava pouco claro antes. Então ela te fornece, ela possibilita discussões mais profundas, isso desde que ela se criou como meio. Agora, em termos de treinamento, as pessoas têm estudado muitas coisas, né? Eu sou professor de português, em primeiro lugar, e é óbvio que quem tem prática de leitura, e uma coisa, aliás, que se perdeu muito, prática de leitura em voz alta, que é uma coisa que eu acho muito importante, tem menos intimidade com a sintaxe, com estruturas mais complexas, com frases mais complexas e mais elaboradas, fala de uma maneira mais truncada, mais cheia de vícios, menos elegante, né? A escrita fornece um meio da gente treinar esses usos mais densos, mais complexos da linguagem e se familiarizar com eles. E tem muita gente também que estuda hoje o fato de que ler literatura, ficção, por exemplo, pode ser uma espécie de parquinho, sabe? Um lugar em que o teu cérebro pode treinar situações e respostas a situações num ambiente desprovido de risco. Você pode ser um caçador de recompensas, você pode ser um detetive, você pode ser um psicopata, você pode ser um apaixonado, você pode ser alguém de um outro lugar em um outro momento. E você não está correndo riscos nisso, você pode se colocar nessas situações. E o teu cérebro vai se enriquecendo com essas novas experiências. Uma espécie de máquina de gerar empatia, máquina de gerar a capacidade de se pôr em outras situações. Além da capacidade crítica, que você também melhora, né? Você também desenvolve a sua maneira de olhar o mundo e olhar o seu entorno. Você falou de leitura em voz alta. Me jogou muito no meu passado de escola, em que a professora ou o professor dava um texto e diferentes pessoas iam fazendo aquela leitura. Isso ainda existe nas escolas? Eu só dei aula na universidade na minha vida, então eu não tenho grande informação sobre prática cotidiana em escola hoje. Mas pelo que eu vejo dos alunos que chegam até a gente e dos relatos dos nossos próprios alunos e ex-alunos, eu diria que não. E é uma prática que eu considero que foi muito importante na minha vida. Ter professores que me fizeram ler em voz alta e me fizeram entender o que é da vida um texto e entender, eu volto a falar de sintaxe, né? Entender como é que eu preciso suspender essa entonação aqui porque essa informação vai ser retomada daqui a 10 palavras. Entender como é que as frases mais complexas funcionam como melodia mesmo, né? Como articulação de pensamento. Isso é muito precioso, eu acho. E eu acho que se perdeu. Eu acho que parece uma prática antiquada hoje, parece uma daquelas coisas meio século XIX, mas eu gosto muito dela. E aqui eu tô falando do meu passado de escola pública, não era de escola particular, não. Eu queria saber de você qual é a sua memória mais longínqua de um livro ou de um trecho de um livro que tenha te marcado. Um trecho eu não sei, mas de um livro é bizarro, porque era uma enciclopédia que se chamava O Mundo da Criança, que os meus pais compraram lá com bastante esforço. A gente não tinha grana, a gente não tinha uma biblioteca em casa, mas meus pais fizeram meio que uma força de disponibilizar livros pra gente. E sei lá o que aconteceu, alguém apareceu com essa oferta, eles compraram essa enciclopédia. E eu acabei lendo essa enciclopédia de cabo a rabo mais de uma vez. Eu li todos os volumes. E é
É a minha grande lembrança de ter ficado completamente apaixonado pela ideia de aprender coisas e de passar tempo mergulhado dentro de um livro. E é uma lembrança muito importante para mim também, porque foi o que eu usei para convencer o meu irmão a se tornar um leitor. E a gente está até hoje, a gente conta livros que a gente lê por mês, a gente marca contabilidade e troca mensagens um com o outro para saber o que a gente está lendo. Até hoje. Que é outra dessas coisas importantes, né? Você ter com quem falar sobre. Você se criar como leitor sozinho é muito difícil. Sem dúvida nenhuma. Em algum momento da sua vida o livro te salvou? Um livro em particular? Eu diria que sim. Bom, um livro, o Ulisses, do Joyce, fez o que eu sou. Profissionalmente, editorialmente, ele me levou a ser convidado pela Natuzaneri para dar uma entrevista. O Ulisses me deu tudo que eu tenho na vida. E me formou como pessoa, me formou como escritor, me formou como tradutor, me deu uma carreira. Então, sim, eu sou um testemunho vivo de que um único livro pode alterar completamente a vida de uma pessoa. Galindo, que excelente te ouvir. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente aqui no assunto. Eu que te agradeço o convite. Obrigado, bom trabalho para vocês aí. Este episódio usou áudios da TV Cultura. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite: participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.